Tome assento na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Como eu disse, esse é um tempo de adoração e é muito bom adorar sentado, mas adorar de pé nos dá uma maior liberdade, né? Então, quando a gente vem na casa do Senhor e a gente adora de todo o coração e espírito em verdade, a gente nem sente, né? Sente quem prega, né? Porque quem prega, louva de manhã de pé, prega de pé. De noite, louva em pé e prega de pé. Então, a gente fica basicamente 4 horas em pé. Mas é para a glória de Deus. E a gente nem sente, porque o Senhor recebe a nossa vida e recebe a nossa adoração. E você, uma vez por semana, vem à casa do Senhor, você tem que ter toda a alegria, toda a adoração para entregar a esse Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Que Deus me ajude para que eu possa falar aos irmãos nesta noite da mesma forma como que pela manhã o Senhor trouxe essa palavra aos nossos corações. Às vezes a gente pensa assim, nossa, parece que o culto da manhã é mais especial, porque a pastora sempre fala que de manhã é uma bênção, né? Eu gosto muito dos cultos da manhã, é gostoso vir para a casa do Senhor de manhã, né? Parece que é diferente, a gente até lembra dos encontros com Deus, que a gente acorda cedinho, e entra lá na igreja e parece que a presença do Espírito Santo está lá de uma maneira diferente, né? Mas independente do horário, se é de manhã ou à noite, o importante é que os nossos corações estejam reverenciados para ouvir a voz do Senhor. Isso é o mais importante. Não importa se de manhã ou à noite, né? Mas quando eu chego, os irmãos dizem assim, ai, pastora, nossa, hoje de manhã foi uma bênção. Deus diz, ore por mim, para que a noite seja uma bênção também. Amém? E com certeza nós viemos para a casa do Senhor com expectativas. E hoje eu quero falar sobre como Deus guia o nosso futuro. Amém? Todos nós temos um futuro. Amanhã, na segunda-feira, é o nosso futuro. Um futuro próximo. Temos o futuro um pouco mais distante, daqui a uns anos. Mas todos nós temos um futuro. E a gente sabe que o ser humano, ele tem uma preocupação com o seu futuro, ou até um encantamento para saber como será o meu futuro, né? Antes de eu ser crente, eu gostava muito das coisas místicas, né? Então, eu procurava pessoas para lerem cartas, porque eu queria saber como era o meu futuro, né? E o ser humano tem essa tendência, essa curiosidade, a querer saber como é o seu futuro. E na minha ignorância, eu ia lá e achava que alguma daquelas coisas poderiam realmente revelar como seria o meu futuro, né? E então, hoje nós vamos falar sobre futuro. Como falar de futuro sem eu revisar o que eu estou vivendo no presente momento? Como que eu vou falar do futuro? Como que está hoje o meu presente? E como falar de presente sem considerar aquilo que eu vivi no passado? Então, os tempos, eles estão ligados um ao outro. E nós somos a soma do nosso passado, do nosso presente, que vai construir o nosso futuro. Então, é muito importante que nós venhamos olhar hoje para o nosso presente. E, de novo, meus queridos, né? A mensagem não é de dentro para fora. Mas esse ano nós vamos receber uma bênção tremenda, porque nós vamos começar a revisar como é o meu presente, a minha vida, olhar para dentro de mim, olhar para dentro de cada um de nós vai olhar para si. E talvez a nossa vida estaria bem diferente se nós não tivéssemos o hábito ruim, o mau hábito de, ao invés de olharmos para os outros, olharmos sempre para dentro de nós. Por isso que esse ano o nosso tema é de dentro para fora. Então, aí já vai começar. Você pode começar a olhar, não o presente do teu esposo, como é que está a vida dele, do teu esposo, do teu vizinho, do teu colega de trabalho, mas você vai olhar como está a sua vida, né? Não é a vida do concorrente, que tem uma outra empresa concorrente à tua. Não, você vai olhar para dentro de você, como está o teu presente. E os tempos, eles estão unidos uns aos outros. E quando nós falamos de destino, quando nós falamos de futuro, nós falamos de um amanhã melhor. Porque ninguém quer um futuro, talvez, mais difícil do que esteja vivendo no presente.
Ou se nós estamos vivendo um presente abençoadíssimo, queremos que esse presente se perpetue no nosso futuro. É ou não é verdade? Então, para isso, nós temos que olhar o nosso presente e compreender várias coisas que estamos vivenciando. Porque o presente depende de como nós estamos vivendo. De como nós estamos vivendo hoje vai determinar como vai ser o nosso futuro. A gente sabe que tudo aquilo que a gente plantar hoje na nossa vida, em disciplina, em tudo aquilo que nós pudermos fazer, que dependa de nós, daqui a alguns anos, daqui 5 anos, você vai estar no lugar que você plantou hoje, no teu presente. Por isso que nós precisamos observar todas essas coisas, porque elas estão ligadas umas às outras. O Salmo 126, versículo 1 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, diz o Salmo 126, versículo 1, que eles ficaram como quem sonha. E hoje de manhã eu defini um pouco o que é sonho, né? Sonho é algo diferente de um desejo, é um sonho. E hoje eu lembrava de manhã que à noite eu tive um sonho muito engraçado essa noite. Eu sonhei que era aniversário da nossa cidade. E que tinham aviões sobrevoando a nossa cidade de Caçador, aqueles aviões antigos, bonitos, e eles soltavam balões vermelhos, e tinha até algumas esculturas de balões que os aviões puxavam, e passava nas ruas das casas, aqueles ônibus americanos bonitos, e tinha um motorista que convidava as crianças para fazer um tour pela cidade, e eram muitas coisas referentes à festividade do aniversário de Caçador. Eu não sei por que eu sonhei isso. Sabe, não tinha muito nexo, era bem fantasioso, mas talvez Deus quisesse que eu usasse essa ilustração para falar para vocês que sonho não é algo que a gente possa atingir com a nossa própria disciplina, com aquilo que nós podemos fazer com o nosso próprio esforço. Sonho é um sonho, sonho. É meio fantasioso até. Mas são sonhos. E diz a Bíblia aqui que quando o Senhor trouxe o povo do cativeiro, porque várias vezes Israel foi levado cativo, eles eram escravos. E quando nós somos escravos, nós não sonhamos. Então eu quero dizer para você que talvez você não esteja mais sonhando. Talvez você está numa condição de escravo. Porque a pessoa, eu sempre digo que o ser humano é um ser de planos, um ser de sonhos. Todos os dias nós acordamos e começamos a sonhar, às vezes até para aquele dia. Temos alguns sonhos mais distantes, né, que nós vamos almejando, mas nós estamos sempre sonhando. Se você não está sonhando, há algo errado em sua vida, porque Deus quer que nós venhamos sonhar. Então o Senhor quer nos restaurar. Escravos, muitas vezes, nós estamos nos nossos vícios. Aquela pessoa que tem muitos vícios, sejam eles das drogas, a pessoa não tem perspectiva, ela não sonha, ela vive aquele dia somente, e ela nem pensa que ela pode ter um futuro melhor. Muitas vezes nós estamos escravos nos nossos vícios de caráter, presos emocionalmente a alguém ou a acontecimentos que nos causaram algum trauma e paralisam o nosso destino em relação ao futuro. Então, talvez hoje você olhe para o teu presente e diga assim, puxa, eu não tenho nenhum sonho. E hoje de manhã eu falava, eu sonho em me aposentar. Aposentadoria não é sonho, gente. Aposentadoria é fatalmente você vai se aposentar. Menos que você sonhe em se aposentar no início da carreira, é um sonho mesmo. Mas a aposentadoria não é um sonho. Sonhe sonhos que o Senhor vai gerar no teu coração. Ainda que pareçam um pouco fantasiosos, mas o Senhor, se Ele gerar esse sonho no teu coração, Ele vai realizar. E eu falava anteriormente que o sonho, ele é diferente daquilo que a gente pode alcançar com a disciplina, porque nós somos um ser espiritual, emocional e físico. Então, se eu quero melhorar o meu físico, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou treinar. Se eu quero ser melhor nas minhas emoções, eu vou buscar cura para as minhas emoções. Eu vou tratar com sanidade, para ter sanidade nas minhas emoções. Agora,
Se eu quero que Deus realize os meus sonhos, sonhos é no campo espiritual. É por isso que está cheio de pessoas frustradas, porque elas têm sonhos, mas elas buscam somente na sua força. Elas buscam no campo físico, são disciplinadas, são organizadas, organizam as finanças, têm uma vida super disciplinada, mas elas não alcançam o sonho, porque o sonho, ele é gerado no mundo espiritual, através da tua oração, porque é pela fé. Sonhos são realizados pela fé. E você hoje pode entender isso e vir a buscar o teu sonho, aonde realmente ele pode se realizar. A palavra de Deus, ela está cheia de profecias que falam sobre o futuro. A palavra de Deus está cheia de histórias de pessoas que tiveram fé. E fé é a certeza do quê? Se espera. Então, fé fala de futuro. E a Bíblia diz que sem fé é impossível que eu agrade a Deus. Então, a fé é a certeza do que se espera. Fala de destino, fala de futuro. O que você espera, meu irmão? O que você tem sonhado acerca do teu futuro? Analise o teu presente. Olhe para você. Esse ano nós vamos receber uma bênção muito grande. Nós vamos nos ajudar a perder o vício de olharmos ao redor, olharmos as circunstâncias, culparmos as circunstâncias. Eu creio que, pastoralmente, muitas pessoas, quando virem reclamar das circunstâncias para nós, vão se autocorrigir. E vão entender que não são as circunstâncias que estão determinando aquilo que ela está vivendo, mas que ela precisa ter uma atitude de dentro para fora para lidar com as circunstâncias. Eu creio que nós vamos parar de nos comparar e isso vai ser maravilhoso, porque nós vamos nos tornar a melhor versão de nós mesmos e não um arremedo de cópia de outra pessoa. Então esse ano vai ser tremendo, irmãos. Esse ano vai ser fantástico, porque Deus vai nos dar um crescimento maravilhoso. Mas eu quero falar hoje, não de sonhos tão somente, mas eu quero falar desse Deus que nos pastoreia, ou pelo menos que tenta nos pastorear, mas nós não permitimos. E hoje eu quero ler com vocês e estudar com vocês o Salmo 23. Talvez você diga para mim, meu Deus, né? Vou até rolar meu celular aqui, porque eu já conheço todo o Salmo 23, inclusive eu nem leio ele, eu leio outras coisas, porque o Salmo 23... eu já sei ele de cor, então, e eu creio nele, né? Que o Senhor, Ele é o meu pastor. Mas eu quero falar com você de uma maneira que eu espero que o Senhor me dê graça, para que a gente realmente possa perceber que tipo de pastoreio o nosso Deus quer fazer em relação à nossa vida. Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faltará, está falando de futuro. Olha que tremendo isso. O Salmo 23 é o que nós chamamos de um salmo progressivo. Se cumpre o versículo 1, se cumpre o verso 2, o verso 3 e assim sucessivamente. Isso é confiança. Quando o salmista declara, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está declarando algo aqui. Ele está declarando confiança em Deus. E nós não podemos visualizar um futuro, um melhor destino para nós, aonde nos falte a confiança em Deus. Então é necessário que nós, como cristãos, que dizemos que o Senhor é o nosso pastor, que nós venhamos desenvolver confiança nele. Olhe para você e diga, eu confio que nada me faltará. Logo, versículo 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdes, verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha o que diz o Salmo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Porque só descansa, querido, aquele que confia. Hoje de manhã eu usei um exemplo, que quando nós viajamos, né, dá um sono no pastor, ele tem um sono, gente, pode ser de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Pegou a estrada, ele tem sono. E aí ele olha para mim, você dirige para eu dormir? Eu dirijo, né? E aí ele
reclina lá o banco e tenta dormir, né? Porque ele não confia, então ele não descansa. Porque eu digo que na cidade eu dirijo melhor que ele, mas no asfalto eu não gosto de dirigir no asfalto. Eu não tenho sono, nada, eu não dirijo tão mal, mas a noite para mim é horrível. Parece que uma vez eu estava na BR-101 e parecia que não tinha mureta e parecia que o carro que vinha na outra direção vinha em mim, eu dei um grito e era uma ilusão. Eu não gosto de dirigir, no asfalto, né, em viagem assim, mas eu dirijo porque ele dorme. Então, quando passa assim uma tartaruga, que às vezes a gente mata uma tartaruga, né? Que cai um buraco assim, ai, meu Deus, ele não descansa, porque ele não confia que eu sou uma boa motorista. Que bom que ele não confia, né? Então é isso, queridos, e eu incomodo ele na cidade. Meu Deus, como tu dirige mal. Então a gente troca, ele dirige bem no asfalto, eu dirijo bem na cidade, né? Ele diz que eu sou pilota na cidade. Amém? Então é assim, queridos, a gente só pode descansar em quem a gente confia. Talvez você está cansada, sobrecarregado, porque você não confia no Senhor. Você não tem confiado no pastoreio do teu Deus. Só descansa aquele que confia. Então, se você confia, você pode migrar para o verso 2. Caso contrário, você tem que ficar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, até que você desenvolva confiança nele. Senão, você não vai repousar em pastos verdejantes. O Senhor não tem como te conduzir junto a águas de descanso, porque você não confia nele. Como que você vai deixar alguém conduzir você, se você não confia nele? Esse salmo, ele é progressivo. Então, se eu confio, eu descanso. Eu tenho um dia de descanso na semana, porque eu confio. Eu não preciso trabalhar como um doido sem parar. Eu posso ter um tempo de qualidade com a minha família, porque eu confio e descanso. Porque eu confio nele, eu sei que é ele. Então, todos os dias eu tenho um tempo de devoção ao Senhor, de oração, de leitura bíblica. Porque eu confio e descanso, não em mim, não nas minhas estratégias, na minha disciplina, na minha sabedoria humana, mas eu descanso nele. É diferente, meus queridos, e a nossa vida ela é totalmente diferente quando nós aceitamos esse pastoreio. E nós percebemos que as misericórdias do Senhor, elas se renovarão. Não deu para fazer tudo hoje, não tem problema. As misericórdias do Senhor se renovarão a cada manhã sobre mim. E amanhã é um novo dia. E o Senhor vai continuar comigo e eu vou bendizer o nome dEle, porque eu confio e descanso no meu pastor. Aleluia. Só descansa quem não tem falta de nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não te leva para repousar em qualquer lugar. Ele te leva para pastos verdejantes, para pastos delicados. Um lugar especial que o Senhor desenhou para você. Você sabe o que refrigera a tua alma. Você sabe qual é o lugar de descanso, o lugar que você gostaria de estar. E aí Ele te leva exatamente para aquele lugar, para que você possa descansar. O Salmo 127, versículo 2 diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos amados, Ele o dá enquanto dorme. Gente, olha um salmo. Salmo de paternidade. É ou não é? Muitas vezes os nossos filhos já estão dormindo. Mas eu lembro quando a Helena era pequena, mas os filhos vão dormir, mas a gente está ali, às vezes, preparando um lanche para ela comer no outro dia. É ou não é verdade? A gente é assim, porque a gente sabe, a gente não está ali, vamos descongelar essa carne, porque amanhã eu preciso fazer esse almoço. É como um filho que descansa aos cuidados do pai, porque o pai vai prover todas as coisas no outro dia. Gente, é maravilhoso, isso é pastoreio. Os pais pastoreiam seus filhos e o Senhor quer nos pastorear. Nós precisamos deixar que Ele faça dessa maneira em nossas vidas. Então, enquanto eu durmo, Tu trabalhavas, Senhor, aleluia, obrigada. Enquanto eu dormia, o Senhor provia. Quantas vezes você foi dormir aflito, orou, e no outro dia,
No outro dia, você teve a resposta, você teve a provisão, você teve o livramento, porque enquanto você dormia, confiava e descansava, Deus provia para você tudo o que você precisava. É essa fé, queridos, que nós precisamos ter nesse tempo, nesses tempos tão difíceis. E nós só seremos pastoreados se nós descansarmos nele. Que tal a gente, deixar o Senhor nos pastorear em meio de tudo isso? Eu falava hoje de manhã para alguém ali no final do culto que essa palavra é para mim. Porque eu tenho tantas coisas na minha mente e eu preciso descansar em Deus. Eu preciso deixar que Deus me pastoreie. Às vezes a gente mesmo quer se pastorear. Não, o Senhor precisa nos pastorear. E às vezes a gente está nesse mundo e durante os dias e as semanas a gente ouve falar de tantas coisas, né? A internet fala de tantas coisas. Agora a gente ouve falar sobre o metaverso. A gente ouve falar que no próximo jubileu em Israel eles vão apresentar o futuro Messias deles. A gente ouve falar na internet que a besta está chegando, que o chip da besta está chegando. A gente vê a manipulação da mídia sobre as nossas vidas. Novas infecções por um caminhão de macaco que virou nos Estados Unidos e as pessoas estão sendo contaminadas. A natureza em colapso, medo, ansiedade, insegurança, fome, doenças mentais, físicas e espirituais. Depois de passar um dia, às vezes, vendo um jornal, rolando uma tela, nós precisamos ser pastoreados. E aonde que nós vamos encontrar esse lugar de descanso que vai organizar a nossa mente e as nossas emoções, senão no Senhor? Por outro lado, enquanto o questionamento de muitos aumenta e aumenta e aumenta, glória a Deus, que por outro lado, a fé de tantos, a confiança de tantos em Deus tem também aumentado, aleluia, tem se agigantado, porque nós temos tido a sabedoria de ler os tempos e as estações, o passado, o presente e o futuro, e ver em que mundo nós estamos inseridos e vivendo. Então o verso 3 fala: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Somente, como eu falei, quem descansa é que pode ser pastoreado. Então, quem é pastoreado tem a alma reconfortada. E a gente sabe que o que é a alma, queridos? A alma são os nossos pensamentos, são as nossas emoções e vontades. É aquilo que eu falei. Muitas vezes nós estamos gastos. Nós estamos desgastados. E o Senhor, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Outra vez eu falo, às vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos: nossa, como a vida daquela pessoa é linda. Como a vida daquela pessoa é fácil. Como a vida daquela pessoa é maravilhosa. Mas nós precisamos olhar para dentro da nossa vida. Para dentro de nós, olhar para o nosso presente. Como que é a nossa vida. Talvez você olhe para mim e não saiba de tudo o que eu faço, né? Hoje até de manhã uma irmã veio falar: nossa, pastora, eu achava que a tua vida era bem simples, mas quando você falou, eu comecei a pensar. E quem vive mais perto da gente sabe que a simplicidade não existe na nossa vida, né? É como que um médico, né? Um médico, ele está sempre 24 horas de plantão. Seria para ser, então, um descanso do pastor na segunda-feira, mas eu, na segunda-feira, trabalho na segunda-feira, né? Então, quando que você descansa, pastora? Quando dá, quando o Senhor me permite. Eu aproveito o tempo e tenho um tempo de qualidade com a minha família. Porque eu trabalho na escola de manhã, eu sou pedagoga, amo o que faço. Sou pastora 24 horas, tento não ser de manhã. Mas não é fácil, né? Estamos há 20 anos pastoreando aqui, sou esposa, sou mãe, sou filha única, cuido da minha mãe, tudo é comigo, né? Estamos aqui sempre, as pessoas que convivem perto sabem de toda a parte que a gente está sempre organizando, pensando e repensando, orando, cuidando. Então não é fácil, mas não é para você olhar para mim: nossa, como a pastora trabalha, coitadinha dela.
É para você olhar para o teu presente. É para você se revisar e dizer: Senhor, trabalha na minha vida, trabalha no meu presente, Senhor. Que eu possa achar na minha vida que eu estou cumprindo o teu propósito. Parece fácil, mas é complicado. E ainda que eu seja ligada em 220 e seja como que um carro de motor acelerado, até mesmo um carro de motor acelerado, ele sofre desgaste com o tempo. E nós precisamos deixar que o Senhor nos pastoreie, porque ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Todos nós precisamos, independente das funções que exercemos, precisamos ser pastoreados por Deus. E quando nós somos pastoreados por Deus, Ele conforta a nossa alma, Ele renova as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e Ele nos dá força para tomarmos decisões e prosseguir. Então, somente quando somos pastoreados é que podemos tomar decisões corretas na nossa vida. E se nós continuarmos nessa confiança de que nada nos faltará, você está evoluindo nesse salmo. A parte 2 do verso 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A tua alma está reconfortada em descanso. Se ela estiver reconfortada, pastoreada, você vai deixar ser guiado. Agora, se a tua alma é uma alma revoltada, ansiosa, turbulenta, porque lhe falta o pastoreio não do teu líder de célula, não do pastor que não te vê, que não te percebe, mas lhe falta o pastoreio do Senhor, que é o teu pastor, o sumo pastor, né? E então, você não deixa se ser guiado. E hoje de manhã eu usei um exemplo lindo que eu usei há uns 2 anos atrás, ou ano passado, não lembro, numa rede de mulheres, que eu não sabia. Eu estava estudando e eu estudei que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E aí, em um momento, quando as ovelhas vão beber água, às vezes elas se encontram com outros rebanhos. E ali, às vezes, junta 2 ou 3 rebanhos. E eu pensava, meu Deus, que confusão de ovelha, é tudo igual. Como é que vai fazer agora para desemaranhar aquelas ovelhas? Eu não sabia disso, talvez os irmãos soubessem, mas eu não sabia. E aí, dizia aquilo que eu estudei, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E aí, quando o pastor chama as ovelhas, né? As ovelhas, elas vão se desamaranhando ali daqueles outros rebanhos, o pastor vai tomando para a direita, e daqui a pouco vem tudo, ó, do meio, e elas conhecem a voz do pastor. Eu fiquei impressionada com isso, você sabia disso? Eu não sabia. E quando eu lembro disso, eu fico impressionada. Como que pode um animal, né, ouvir e conhecer a voz do seu pastor? Então, ovelha é aquela que se deixa ser pastoreada. Hoje de manhã eu falava com o irmão aqui, e ele cria gado, e disse, irmão, o gado, você tem como pastorear o gado? Ele, não. Né? Eu disse, essa noite era 12:45, o Alex foi pastorear os cachorros, foi sacudir a casinha para o cachorro parar de latir. E o cachorro avançou nele. Você acha que o cachorro deixa ser pastoreado? Não deixa. Só a ovelha, ela se deixa ser pastoreada. E o Senhor nos usou esse exemplo que nós somos ovelha. E as pessoas estão como ovelhas que não têm pastor, se desgarrando cada uma para o seu caminho, tomando o seu caminho. Nós precisamos depender do nosso pastor, que é o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que tremendo isso. Então, que você possa ser uma ovelha, que você não tenha uma alma revolta, ansiosa, turbulenta, que não seja ensinável, seja uma pessoa rebelde, mas que você possa deixar o Senhor te guiar. Você já viu você guiar uma pessoa que ela não confia em você, que ela não descansa em você? Há jeito de você dizer, vá por aqui, ela vai te obedecer? Ela não vai. Não há jeito. Então, nós precisamos ter a nossa alma confortada, descansada, pastoreada em Deus, para que Deus possa guiar o nosso caminho. Agora, a gente confusa, não é guiado, é gente sem rumo, que só dá a cabeçada. Pode até estar dentro da igreja, pode até dizer que o Senhor é pastor,
mas o pastor não pastoreia ela. Ela não deixa se ser pastoreada. Ela é uma alma revolta, rebelde. E então o Senhor não pode guiar ela, dizer, querido, olha, você não enxerga, você não está vendo, mas eu quero que você venha por aqui. Então Deus quer nos guiar, aleluia. Glória a Deus. Tem gente que diz assim, tomara que Deus me mostre o caminho. Claro que Ele pode mostrar. Tomara, aleluia, que Deus me guiasse. Ele pode te guiar, mas você precisa deixar Ele te pastorear. Então, quanto mais nós entendemos, nós confiamos, nós descansamos, o Senhor refrigera a nossa alma, mais nós evoluímos nesse salmo. E essa é a arquitetura perfeita do Salmo 23. Olha o que diz o verso 4. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Uau! Olha isso. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preste atenção no Salmo. Nada me faltará, fará descansar, descansará, pastoreará, confortará e guiará. Tudo isso é o teu futuro. Se você estiver no Senhor. Um salmo que não fala de presente, mas que fala de futuro. E agora nós vamos ler os 2 últimos versículos que falam. Os 5 e os 6. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou dos meus angustiadores, dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sim, vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre, por largos dias, sim. Glória a Deus. Talvez quando nós estávamos antes da vacina, a gente pensava, meu Deus, será que um dia vamos poder habitar na casa do Senhor por largos dias novamente? Sim, 100% podemos voltar. Só não voltou quem ficou abatido pelo caminho. Esse ano ainda assim tem sintoma de gripe, não vai trabalhar. Vai ver se o ano que vem as empresas vão liberar. Porque tem gente que está com Covid super bem, fazendo faxina em casa, não tem sintoma nenhum. Porque está vacinado. Nós vamos voltar 100%. Já voltamos 100%, só não voltou aquele que está abatido. Não abatido pelo Covid, mas abatido na sua alma. Porque o Covid ele vem para abater muito mais do que o teu corpo físico. E a gente sabe que se a gente for estudar como cresceram os casos de doença mental, devido às pessoas que ficaram sob o medo de tantas coisas que foram colocadas para elas. Então nós precisamos ter sanidade mental, cura mental. E você vai ver, uma pandemia é assim. Toda vez que dá uma pandemia no mundo, você vai ver. O primeiro ano é aquela loucura. Depois a pandemia vai acabando, queira ou não. Não se pegue na pandemia para dar desculpa em não servir a Deus. A pandemia está acabando. Nós estamos vacinados, a vacina está aí. Os sintomas são leves devido às vacinas. Graças a Deus, glória a Deus. E nós podemos prosseguir. Nós podemos estar na casa do Senhor por largos dias. Isso é maravilhoso. O único verso desse salmo que está no presente é o verso 5. Olha o que diz o verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha bem, preparas uma mesa, né? Digamos que essa aqui é uma mesa que o Senhor vai preparar para mim. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando o Senhor nos enche, o óleo fala do Espírito Santo. Quando o Senhor enche as nossas vidas com o Espírito Santo, queridos.
a nossa visão de futuro muda. As nossas palavras em relação ao futuro, elas mudam, porque eu estou cheio do Espírito Santo. O meu cálice está transbordando. O Senhor ungiu a minha cabeça. A cabeça fala de pensamentos, visão, fé. A minha cabeça está ungida com óleo. Óleo é o símbolo do Espírito Santo. A primeira coisa que Deus faz, olha que maravilhoso, preparas uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. O que nós precisamos? O que é mais importante? Olha o que Deus deu importância. Unção, óleo, presença do Espírito Santo. Talvez você pense que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar, e você pense em tantas coisas palpáveis. Mas eu quero te dizer para você que você pode ter muitas coisas, mas pode te faltar o principal. Quem disse que riqueza traz felicidade? Né? Pastor, agora você entrou num tema delicado. Claro, nos livra de um monte de problema, de um monte de preocupações, mas nos traz outras. Quem disse que ter muito dinheiro nos traz qualidade de vida, nos traz bons amigos? Então, o que nós temos que buscar, em primeiro lugar, nos tempos em que vivemos, é o óleo. É o Espírito Santo de Deus. Porque como naquela parábola, em que estavam as virgens esperando o noivo, e eram 10 virgens, 5 eram prudentes, tinham óleo nas suas lamparinas, e 5 eram loucas, não tinham óleo. Veio o noivo, e as 5 ficaram, e as 5 que tinham óleo foram com o noivo. É na mesma proporção, querido, é na mesma proporção que vai subir e que vai ficar. É na mesma proporção. Eu não vou falar sobre essa parte hoje, apocalíptica, mas é na mesma proporção. E a coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida é o selo, é o penhor, é o selo do Espírito Santo. Então Deus vem e diz: eu vou te dar o mais importante na presença dos teus inimigos, eu vou ungir a tua cabeça. Eu vou te dar visão, eu vou te dar mente sã, cheia de sonhos e visões que vêm do meu Espírito Santo. E eu vou fazer o teu copo transbordar. Aleluia. Quando nós temos copo transbordando, nós podemos dar de beber para outras pessoas. Porque o nosso copo está transbordando. Agora, quando o nosso copo está vazio, do que adianta eu me fartar e não ter para fartar os outros? Então, a nossa alegria... Diz a Bíblia que mais boa coisa é dar do que receber. Então, quando eu tenho em fartura óleo e que eu dou, aquilo me farta muito mais do que as bênçãos que eu posso usufruir. E isso é espiritual, isso é uma realidade. Então, o verso 5 fala desse presente que o Senhor quer de nós, que nós venhamos estar cheios do Espírito Santo. E aí, quando os teus inimigos, os teus angustiadores, eles olham para você e você está comendo daquilo que o Senhor te deu, daquilo que o Senhor preparou. Mas Ele só pôde preparar uma mesa para você, lembre, porque você confiou, porque você descansou, porque Ele pôde te pastorear e te guiar até essa mesa. E aí então, você já senta na mesa de uma maneira diferente, você já usufrui de uma maneira diferente do banquete que o Senhor prepara para você. E aí você come, e os teus inimigos, os teus angustiadores, que antes se angustiavam, agora ficam angustiados, porque eles olham para você e dizem: como é que pode comer com essa alegria, comer com essa leveza, com essa qualidade de vida, usufruir de todas essas bênçãos? E eles passam de angustiadores a angustiados, porque Deus é conosco. Olha que salmo tremendo, meus queridos. A bênção de Deus, ela é progressiva na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos que nada pode nos faltar, não é a mesma coisa que talvez possa nos faltar. Porque quando a gente olha assim: mas eu não tenho o carro que aquele irmão tem. Mas eu não tenho a casa que aquele irmão tem. Mas o que te falta, a tua necessidade e o teu desejo é diferente do outro. Então, talvez, para você nada falte, porque você está contente com aquilo que tem, Deus supriu todas as suas necessidades. Quem disse que nada faltará é dar o mesmo carro para a mesma pessoa, a mesma casa, o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de acessório? Isso é faltar criatividade, né? Não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquilo que é peculiar meu, aquilo que falta para mim, não falta para você. Então, para mim, nada faltará. Assim como para você, nada faltará. Deus é sábio, Deus não criou robôs.
Deus não criou androides. Aleluia, Deus é poderoso. E para nós encerrarmos aqui, aleluia, eu quero falar do último versículo, que diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Como que eu vou habitar na casa do Senhor? Confiando nele, adorando a ele, dizendo: Pai, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor não é o meu pastor só de título, mas porque verdadeiramente eu tenho deixado o Senhor me pastorear. Ouça, lá em Hebreus 11, nós temos a galeria dos heróis da fé, personagens como eu e você, imperfeitos, mas que alcançaram um bom testemunho pela fé. Abraão está lá, muitos estão lá: Sara, Abel, Davi, Gideão, Raabe, que era uma prostituta, uma meretriz. Mas ela está lá na galeria dos heróis da fé, porque pela fé Raabe alcançou o bom testemunho. Ela teve fé. Fé é a certeza do que eu espero, é a convicção daquilo que eu não vejo. Então lembre, se você confia, você descansa. Se você descansa, Ele te pastoreia. Se Ele te pastoreia, Ele conforta a tua alma. E se a tua alma está confortada, você não temerá mal nenhum. Mesmo que você ande no vale da sombra e da morte, você saberá que a vara e o cajado do Senhor te protegem. E que todos os dias, sem exceção, queridos, todos os dias, porque Deus não acorda num dia bem-humorado e no outro dia mal-humorado, não. Ele acorda todos os dias, querendo renovar as misericórdias dele sobre as nossas vidas. E então essas misericórdias nos seguem, e nós viveremos na casa do Senhor por largos dias, porque no presente você está cheio do Espírito Santo. Então, o que você precisa olhar hoje para o teu presente e dizer: o que me falta no presente? Ser cheio do Espírito Santo. Para que então eu consiga alcançar o meu futuro na perspectiva que Deus tem para mim. A pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela vê diferente, ela fala diferente. Às vezes os irmãos podem dizer: mas a pastora é meio, né? Glória a Deus, irmãos, eu procuro ser cheia do Espírito Santo. Eu gosto de olhar para as coisas, não com a minha visão, porque senão eu me entristeço, porque eu não sou muito disciplinada, eu não sou tantas coisas que eu gostaria de ser, e aí então eu me encho do Espírito Santo, porque é Ele que vai me levar a lugares aonde eu, nas minhas limitações, não consigo ir. Então, que nessa noite, eu desejo de todo o coração que a tua vida se desenvolva progressivamente, assim como o Salmo 23 é progressivo. O crente não pode estar estagnado, mas o cristão precisa se desenvolver progressivamente. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero chamar os irmãos do louvor aqui e dizer para você que talvez quando eu comecei a pregar, aquilo que eu falei, não, nossa, a pastora vai pregar o Salmo 23 hoje, meu Deus, né? E às vezes, a gente decide ler a Bíblia de acordo com aquilo que a gente já crê. Por isso você decidiu já nem ler mais o Salmo 23, porque desde criança ele ficava empoeirado lá, né? Então você já sabe, recita ele de cor. Então eu não leio porque eu já acredito. Mas prefira acreditar no que você está lendo no momento, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, aleluia. Ou seja, eu vou ler com o prejuízo de ler aquilo que eu já creio, né? Não, eu já creio nisso, então eu não vou ler. Ou você vai ler com a possibilidade de renovar a sua mente com a leitura bíblica. Eu oro a Deus para que você tenha renovado a tua mente hoje com essa mensagem, entendendo que não basta somente dizer: Senhor, Tu és o meu pastor, mas é necessário que esse pastor possa pastorear a tua vida, que você seja uma ovelha, que você não seja como o gado, ou seja como o Tintim lá na minha casa, que ele é um cachorro rebelde. E o pastor diz: não diga que ele é isso, porque talvez quantas vezes ele latiu e ele evitou que a minha casa fosse roubada. Abençoe o cachorro,
né? Essa é uma visão de fé, é verdade. Eu vou amaldiçoar o cachorro, seu cachorro. Ele tem as suas loucurinhas, mas ele é benção, né? Quantas vezes talvez ele afugentou ladrões lá? Olha que coisa simples. Mas a gente tem que olhar com fé. E às vezes a coisa é tão simples, irmão. Basta o olhar da fé. Basta as palavras certas de quem é cheio do Espírito Santo. Porque quem tem o seu copo transbordando, ele é diferente. Aleluia. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Deus está neste lugar. Com certeza Deus está nesse lugar. Esse é um ambiente espiritual, um ambiente profético. E nós já podemos sentir a presença do Espírito Santo através dos louvores. E eu creio que há corações aqui que estão ardendo pela presença do Senhor. E é por isso que Ele quer se manifestar de uma maneira especial hoje. E nós vamos buscar para que o Senhor venha encher as nossas vidas nesse momento. E eu peço que você comece a visualizar um copo, uma taça, um cálice. Eu tenho uma taça lá na minha casa que eu gosto muito. E às vezes eu digo para Helena, serve a mãe daquele suco. E se ela vem no copo errado, eu digo não, eu quero aquela taça. E ela tem que voltar e encher naquela taça. Então comece a contemplar aquela taça aonde o Senhor vai derramar o óleo, aleluia, o óleo do Espírito Santo. E aquela taça, meu querido, ela é a tua vida, aleluia. Que o Senhor nesta noite quer começar a encher, não de coisas, mas Ele quer começar a encher do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós queremos com esta oração lavar esse copo, Senhor. Se esse copo está cheio de outra coisa, Senhor, nós queremos agora derramar fora, Senhor. Derramar fora tudo. Derrama fora o que está nesse copo, nessa taça, nesse cálice. E nós queremos agora, Pai, de dentro para fora, dizer, Senhor, vai tirando toda a sujeira. Vai passando agora, Senhor, a tua água, que é a palavra. E deixa esse cálice limpo pela água da tua palavra, Senhor. Vai lavando esse cálice, vai lavando essa taça, Pai, com a tua palavra, que é água, aleluia. E então, Senhor, comece a derramar lá do céu, Senhor, o teu Espírito Santo sobre esse copo. Comece a contemplar, querido, esse copo sendo cheio. Ele está pela metade, agora ele está sendo cheio por Deus. Oh, aleluia. Vai enchendo, Senhor, até a borda. E agora, Pai, nós visualizamos, Pai, esse copo transbordando, Pai, desse óleo, Pai, poderoso, esse óleo que cura as nossas feridas de dentro para fora. Esse óleo, Pai, da unção, esse óleo do unguento, Pai, que é perfumado, que na sua essência cheira bem e que ele impregna todo o ar aonde ele está, Senhor. Deus vai tirando toda a sujeira de nós, Pai, porque nós queremos cheirar bem. Nós queremos ter a tua essência, a essência do teu Espírito Santo, Senhor. Unge a nossa cabeça com óleo, Senhor. Oh, alabaxuriaste candelebachuriandaralamanai, derrama agora do teu Espírito Santo. Comece a orar. A Bíblia diz que se não é outro lugar, se não casa de oração, se você não sabe orar, comece a dizer palavras como se você estivesse conversando com uma pessoa, porque o Senhor, Ele é uma pessoa, aleluia. Jesus se fez carne e habitou entre nós, e não há nada que Ele não possa compreender, não há nada que Ele não possa entender. E nesta noite, Senhor, nós queremos romper, Senhor, com toda a alma turbulenta, Senhor, com todo o coração, Pai, aflito, angustiado, perturbado, que não se deixa pastorear, Senhor, mas que o Senhor possa encontrar aqui, Senhor, na minha vida, na vida de cada homem, de cada mulher, jovem e criança, ovelhas do seu aprisco, ovelhas que são conduzidas a pastos verdejantes. Querido, comece a contemplar um lugar
lugar de descanso para você, um lugar onde você gosta de estar. E veja que o Senhor está te conduzindo pela mão, e Ele está indo com você naquele lugar tão lindo que você gosta, naquele lugar de descanso, aleluia. Mas que você só consegue descansar verdadeiramente porque Ele está ali, como um leão que ruge, afugentando os teus inimigos, afugentando os teus medos, os teus traumas, as tuas dores. Oh Senhor, leva-nos a lugares de descanso, refrigere a nossa alma, Pai, e guia-nos pelos caminhos justos e retos, Senhor. Nós sabemos que é um grande desafio, mas sempre foi, Pai, andar em retidão e justiça. Mas quando estamos com o nosso copo cheio, com o nosso copo transbordando, Senhor, nós conseguimos ter êxito, vitória, porque nós não estamos mais sozinhos, Pai. E o fogo não pode nos queimar, a água não pode nos afogar, a tempestade não pode nos abalar, Senhor, porque nós estamos cheios e ungidos pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. Santo, continue orando, continue adorando, busque a Deus neste culto.